Amadas irmãs, amados irmãos, sintam-se todos carinhosamente, fraternalmente e amorosamente abraçados. Porque na noite de hoje, em especial, precisamos trazer o amor em pauta. Porque estaremos trabalhando, refletindo sobre uma das maiores dores que a humanidade vem passando nos tempos atuais. Se do lado temos as guerras, trazendo a humanidade a uma reflexão maior sobre o valor da vida, se temos também as drogas destruindo os lares e famílias, desestruturando a sociedade, encontramos nas sombras de cada lar a depressão, falando-nos da dor da alma, que adoece e se incapacita de reagir mediante as necessidades da vida. Johnny Cardoso, não o conheço, nem sei se é espírita, mas este companheiro nos traz pequenos versos que nos situam com uma precisão e uma simplicidade incrível acerca do que é a depressão. Muito prazer, eu sou a depressão. Trabalho em silêncio no seu dia. Destruo sua mente, alma e coração. Apago quaisquer rastros de epifania, de iluminação. Te jogo para baixo e condeno o teu humor, e inspiro em ti palavras ácidas e uma tristeza sem fim. Te apresento a revolta e lhe oculto o amor. E quando, conformado com a solidão, te faço perder a noção do que é bom ou ruim. A minha obra, a da depressão, é concreta e certa. Eu só preciso encontrar uma simples e única porta aberta. Sem aprofundar na força com que nos traz dentro de uma simplicidade do que é a dor da depressão. Queria chamar a atenção para a frase final. Eu só preciso encontrar uma simples e única porta aberta. Não mais do que isso. Para agir em nossas vidas de forma insidiosa, conduzindo-nos de um estado de humor triste, ao lamento, a uma lamúria que vai se estendendo no tempo, até o momento que nos vemos, literalmente, presos aos grilhões do sofrimento, que se chama depressão. Para termos uma ideia, números de 2015, que hoje já se aproximaram, eu posso dizer que temos aproximadamente 5% da população mundial apresentando quadros de depressão. São de 322 milhões, outros números mais atuais a 350 milhões, que equivalem a um país que teria a quarta população do mundo, mas hoje eu tive de cuidar de ver como as projeções já estão em 350 milhões, já superam o terceiro país em população. Já superam. Só não superam os dois primeiros, que passam de 1 milhão. Esta é a nossa população que está presa à depressão. Mas quem são essas pessoas? Somos muitos de nós. Nossos pais, nossos filhos, amigos, vizinhos. A Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde, nos diz que a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo.
e contribui de forma significativa para a carga global de doenças. Nós sabemos que doenças como as doenças cardiovasculares são as que mais causam morte no mundo, por exemplo. Mas quantas doenças cardiovasculares não são potencializadas ou em decorrência de quadros depressivos? É muito sério. A depressão nos atinge a todos, direta ou indiretamente. Eu ouso perguntar: quem não conhece? Eu não conheço ninguém que teve, que já teve, ou que está em quadro depressivo. Nunca. Todas as pessoas que eu pergunto, não há quem não diga. Porque 350 milhões representam 5%. E o que significa 5%? 5 pessoas em 100. Uma em 20. Uma pessoa em 20. E esses números, eles são projetivos e muitas vezes são conservadores. Mesmo trazendo aqui este quadro, que se aprofundássemos mais nas estatísticas, correríamos um possível equívoco de nos prendermos da dor? Vamos sair, então, deste contexto de sofrimento e alcançarmos uma visão de esperança. Por isso que eu lhes disse, sintamos-nos todos amorosamente abraçados. Porque a depressão requer daquele que está ao lado de quem sofre muito amor. Muito amor, não é pouco. Recentemente, por uma questão social, adentrei o lar de uma pessoa que tem uma filha que tem paralisia cerebral, que é uma prova de altíssima envergadura, não só do espírito que passa por aquilo, mas da família, e a mãe ali dedicada com a filha, que tem dificuldade de alimentação, de locomoção, de tudo, absolutamente tudo. A mãe ali. São quadros de extrema dor. A depressão também é nesse tipo de sofrimento. Porque os nossos amores que a sofrem, ou nós mesmos, quando nos oportunizamos que ela encontre essa porta aberta, nos desfalecemos, nos paralisamos. E é importante, então, entender que a compreensão é o primeiro passo. Então, trazemos aqui e dizemos que deve ser uma reflexão de esperança a partir de uma reflexão do espírito, da depressão, numa abordagem centrada no espírito. E é preciso abrir o coração para a esperança. Foi há alguns anos atrás, bastante anos, quando oportunamente conversando com Divaldo Franco no Centro Espírita, Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, que eu trabalhei muitos anos, que ele, numa conversa que eu tive a oportunidade de pessoalmente perguntar, arguir, já devo até ter falado aqui, sobre questões pessoais, familiares, se deveríamos ou não. Veja bem, o Divaldo perguntou: Divaldo, nós estamos pensando em sair daqui, o que você acha? Minha esposa é do Nordeste, na época, os aventavam, estamos lá, mas era uma preocupação com o compromisso espiritual que tínhamos com a casa. E ele não me respondeu nada do que eu perguntei. Ele começou a falar do quadro que se avizinhava na humanidade na aproximação da depressão. E conversou, nos falou, nos argumentou. E eu, quando acabou, eu falei até isso com minha esposa: olha, eu não sei para onde nós vamos, não, mas eu sei com o que nós temos que trabalhar. É com o ser humano. E oportunamente, comecei nessa época a fazer os primeiros estudos
que culminou no seminário, que hoje eu trago parte do seminário. A gente não consegue ver tudo. O seminário é entre 2, 3 horas, pelo menos. Mas quando eu fui fazer uma palestra, eu gostaria de dar esse testemunho um dia, já tinha feito o seminário e fui fazer uma outra palestra num centro espírita em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde é minha cidade. Eu, do Rio, retornei para Juiz de Fora, continuei falando sobre depressão, e um dia eu ia fazer uma palestra de depressão e eu desci com meus filhos para levá-los ao colégio. Ocorre que este dia, a distimia, que é aquela depressão de fundo, ela estava de braço dado comigo. Aonde eu ia fazer alguns dias, ela ia, né? Eu quase que falava, muito prazer, senhor Ricardo, você aqui é minha amiga de distimia. Ela está comigo aqui, me acompanhando alguns dias. E eu, quando cheguei e sentei, levei os meninos no colégio e parei o carro na garagem, sentei, eu parei e falei, meu Deus, hoje à noite eu vou fazer uma palestra sobre depressão. Como? Aí eu pensei, eu acho que a única coisa que eu posso chegar e falar é o seguinte, olha, se aqui tem alguém com depressão, eu quero te dizer, eu te entendo. Não teria condições de falar mais nada. Mas eis que no momento, o tempo estava meio nublado em Juiz de Fora, mas o sol, por alguma razão, se abriu e entrou uma luz só, aquela nesga solar, que entra pela garagem. E eu passo e olho para aquela luz do sol. Eu me levanto e me dirijo em direção àquela luz que vinha para tomar um pouco de sol. E quando ali estava, abraçado com a minha amiga, eis que me vem um pensamento, a intuição. Essa luz que agora te ilumina, ilumina também a todos. Essa luz que lhe traz a presença de Deus em sua vida, também está presente na vida de todos. Vai e fala. E eu fui obediente. E falei. Ainda falei para minha amiga, se você quiser ir, você pode ir. Mas, você não vai ter mais voz para falar, não. Então, desde então, é importante que, a partir dessa época, entendesse as dimensões da depressão e trouxéssemos, no caso da casa espírita, numa visão centrada no espírito. Porque precisamos entender a depressão em 4 dimensões. A dimensão orgânica, a física, material. A dimensão psíquica, aqui incluído o cognitivo, o emocional. A dimensão social, incluída a família. E a dimensão espiritual, centrada principalmente no espírito. Não é só a questão da abordagem de influência espiritual, não. Que isso tem importância, mas não é o mais relevante, vocês vão ver aqui. A relevância é o espírito. A dor, a doença é do espírito. Então, nós aprofundamos os estudos e dividimos o estudo em 4 grandes dimensões, das quais não vamos abordá-la toda, isso está no seminário. Sabemos que a depressão, conhecermos suas causas, falarmos um pouco do tratamento e como prevenir. Tínhamos que optar um caminho. Aqui hoje, pelo tempo, optamos então por entender um pouco mais que a depressão, falarmos de um ponto de vista da causa, do ponto de vista espiritual, as causas orgânicas, genéticas, tudo que são importantes, não vamos aprofundar aqui. O tratamento, nós vamos falar também do aspecto geral, mas principalmente do centrado no espírito. E sobre a prevenção, vamos fazer uma síntese de algo que, na verdade, é 1 hora de trabalho e estudo. Então, a primeira coisa é entender o que é o que não é depressão.
E de uma forma resumida, uma das coisas mais importantes que temos em mente: depressão não é uma fraqueza. Não é. É um estado de adoecimento da alma. Não há o que dizer, é fraco, o que está faltando é trabalho. Claro que o trabalho ajuda, né? Claro que ajuda a tirar a mente daquilo. O que falta é Deus na sua vida. Claro que a fé ajuda. Mas Deus não vai deixar de atender a ninguém. Este pensa em Deus, este não pensa, então eu só atendo aqui. Não, atende a todos. Então não é essa a questão. A questão é um adoecimento de alma, que do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, trazendo um autor apenas, conceitua como um transtorno afetivo ou transtorno de humor, caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global. Nós não estamos interessados no tecnicismo, mas trair daí conhecimento para a nossa abordagem. Olha, é uma alteração psíquica e orgânica global. Mexe com o indivíduo como um todo. Com alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. Daí a decorrência do atentado contra a vida. Perde-se a noção do que é certo e errado. Absolutamente perde-se. A depressão envolve todo o corpo, toda a personalidade, os sentimentos. Sinto-me um miserável. Envolve os pensamentos, sou feio, sou inútil, sou um fracasso. Envolve o físico, não consigo dormir ou durmo o tempo todo. Não consigo acordar, não cuido, não tenho asseio. O doutor Inácio Ferreira, médico espiritual e espírita, da espiritualidade nos define que depressão é um distúrbio muito angustiante pelos danos que proporciona ao paciente. Vamos ver, dores físicas, taquicardia, problema gástrico, inapetência sem fome, cefaleia, dor de cabeça, sentimento de inutilidade, vazio existencial, desespero, isolamento, ausência total de esperança, pensamentos negativos, ansiedade, tendência ao suicídio. Isso basta uma única porta aberta. Por isso que, mesmo não aprofundando toda a prevenção, nós vamos ter que falar 2 ou 3 pontos importantes de prevenção. Então, a depressão clínica, uma outra coisa muito importante do que não difere do estado de ânimo triste, que tende a ser passageiro. Mesmo triste mais profundo, de uma perda. Perdeu o emprego, perde um familiar, perde uma oportunidade. Quantas pessoas nesses terremotos, há uma imagem de um pai que já trouxe aqui, que ele está segurando a mão da sua filha, nenhum desses terremotos, creio que foi na Turquia, não me lembro, o pai segurando com um olhar para o nada. Esta tristeza, ela é profunda, mas ela difere da depressão. A depressão, a tristeza começa a ficar difusa e nós perdemos o sentido de qual é a causa. Se a pessoa, estou em depressão, porque estou muito triste, briguei com meu vizinho. Não é depressão. Respeitando todo o carinho da dor e da tristeza. Mas a depressão, ela não nos dá notícia nem de onde mais ela vem, ela se instala. Seja no seu aspecto mais grave, seja na distimia, que é uma depressão de fundo e persistente, ou na depressão que chama-se subsindrômica, que é sintomas abaixo. Ela é bem fraquinha, dura um tempo menor, mas ela vai adquirindo constância, passa para a distimia, podendo chegar a uma depressão grave. Então, quais seriam, então, os sinais da depressão? Vamos falar um pouco dos sinais da depressão. Contudo, com uma observação muito importante. Eu vou falar dos 9, mas deixa eu dizer uma coisa. A finalidade é uma, que vocês vão compreender. Vejam o seguinte esclarecimento. A depressão é assunto sério
envolve muitos aspectos complexos. O diagnóstico só deve ser feito por profissional especializado. Então, por que eu trago sintomas? Para que aquele que está ao meu lado, se eu perceber que está indo neste quadro, eu vou passar a mão com ele e vou levá-lo a um profissional para que possa ajudá-lo. Então, eu tenho que ter um mínimo de percepção. E o sintoma mais geral é o estado de ânimo, triste, humor deprimido, ansioso ou vazio. Embora muitas vezes possa se sentir tenso e irritável. Mas por isso que é um transtorno de humor. O humor varia, o humor oscila. Um outro sintoma, perda de interesse, de prazer por aquilo que antes gostava e tinha hábito de fazer. Este é muito característico, principalmente nos jovens. Porque o adulto traz no cansaço, não, é porque eu estou muito cansado, a justifica, se ancora nisso. O jovem começa a parar de fazer o que ele ama. Começa a não cuidar de si. É um sinal de alerta. Sentir-se culpado, inútil ou incapaz. Lembremos, a psicodinâmica da vida nos leva a sentir culpa, nos leva muitas vezes a sentir incapaz. Todos esses sintomas, eles não são exclusivos da depressão. Por isso que nós precisamos de um profissional. Mas eles estão persistentemente aparecendo em quadros depressivos. Não todos, mas em sua maioria eles aparecem. São os mais comuns. Pouca energia, se sentir fatigado grande parte do tempo. Não é só a depressão. Diabetes, quem tem diabetes sabe que a diabetes cansa muito. Quem está no processo, vai chegando na pré-diabetes, ele não percebe, ele começa a se sentir muito cansaço. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Dificuldade em concentrar, em relembrar, em tomar decisões. Aqui está um ponto importante. Essa dificuldade de tomar decisões é que faz com que a pessoa tenha dificuldade de saber o que é certo ou errado. Então, ele não tem energia psíquica para isso. E, com o tempo, ele se afasta do senso de valor. Ele não fica mais trabalhando a questão de valor. Ele não consegue dormir ou tem insônia. Acorda cedo demais ou dorme em excesso. Eu estou dormindo muito. Pode ser um problema orgânico. Mas no quadro depressivo, os transtornos também de sono, eles vêm juntos. Dificuldade para comer demais, engordar, perder o apetite, emagrecer. Comer demais, emagrecer, que muitas vezes se associam a diabetes. São quadros que eles vêm juntos. Né? Sentir-se agitado, sentir-se muito parado, ter pensamentos de morte ou suicídio. Fazer tentativas de suicídio. Aqui, eu vou fazer uma pequena parada após os sintomas, cujo objetivo foi nos sensibilizar para estarmos prontos a entender com quem convivemos e buscar e orientá-los. Busque ajuda. Vocês vão ver o quanto isso é importante. Vou mostrar para vocês um pouco daquilo que vem associado à depressão. Transtorno de ansiedade, dor crônica, Alzheimer, Parkinson. Cria predisposição ao desenvolvimento ou que o HIV se manifeste. Leva a abuso de drogas. Potencializa o câncer, as doenças cardíacas, insônia crônica, comportamento borderline. Tudo isso, no fundo, com quadro depressivo. É muito sério, mas nós vamos além. Perturbações espirituais. O depressivo, ele abre a porta em sua vida, no seu comportamento, à depressão. E isto abre a porta às influências espirituais. Elas são causas ou são efeitos? Quer dizer assim, é o espírito que está causando
ou é a doença que está perturbando. Não importa, são coisas que vêm associadas, levando muitas vezes ao suicídio. Um alerta, gente, importantíssimo. A mais grave das consequências da depressão é o suicídio. Por trás de inúmeros suicídios, há um quadro depressivo escondido, ou não escondido. A maioria dos depressivos que equivocadamente buscam atentar com a própria vida, em algum momento deram evidências. Por que eu estou falando? A nossa intenção é esclarecimento, é alerta, é aprendizado focado no espírito e também no conhecimento da psicodinâmica da coisa. Eles avisam, eles alertam. E inúmeras vezes as pessoas negligenciam. É bobagem, é fraqueza, que é isso? Duvido que faça. E quando ocorre, a grande questão que o Maelson lembrou muito bem, que eu digo que há dois tipos de comportamento quando ocorre em pessoas próximas. A gente pergunta assim, o que será que eu fiz? Ou, o que será que eu não fiz? Então nós precisamos conhecer para agir com base na doutrina espírita. Das causas que são orgânico-hereditárias, psicoambientais, eu quero ressaltar, sem entrar em profundidade, ligada à psicodinâmica do ser espiritual. Que essa é a causa 2, escolha, nossas escolhas, culpas, mágoas, ressentimentos, ansiedades, frustrações. Aí está a raiz da doença da alma, impulsionando-nos a um quadro depressivo. E muitas vezes com base no materialismo. O materialismo, ele é realmente um grande problema para todos nós. Um parênteses, eu conheço muitas pessoas que não são materialistas e nem por isso são pessoas que praticam a fraternidade. Né? Tem uma visão do mundo espiritual. Nós sabemos que tem espíritos desencarnados que sabem que estão desencarnados e têm apego às circunstâncias de mundo. Então é uma coisa muito maior. Mas o materialismo coloca os nossos objetivos de vida absolutamente nas coisas que são transitórias. Não há como não se decepcionar um dia. Não há como não se frustrar. Não há como entender que o que é transitório passa. E é isso que tem conduzido o ser humano ao vazio existencial. Então esta é a raiz na alma. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a depressão, para que estejamos alerta. O meu propósito é esse. A cada 10 pessoas que sofrem de depressão, só 3 procuram ajuda. Desses 3, dos que procuram ajuda, 75%, digamos, 2 em cada 3, decide se tratar após a recomendação de quem? De parente e amigo. Então, 1 em cada 10 vai porque reconhece que precisa. 2, porque tem amigos ou parente. E os outros 7? Onde estamos nós? Que nos omitimos? Não, eu não vou me intrometer. Hoje eu penso assim, carinhosamente, eu vou me intrometer assim. Porque o que eu não fiz vai me doer muito mais do que pensar no que eu fiz. Então, quando eu entendo que 3 procuram ajuda, 3 e 7 não procuram, isso é um chamado. Criamos uma obrigação. Por isso que no Setembro Amarelo, falar de vida e aí falar de depressão como prevenção é fundamental. Claro que categorizar a doença, o cenário mundial, nos entristece e nos preocupa. Todos vocês que já me conhecem, que sabem o quanto eu gosto de chegar em algum momento
da palestra e descontrair. Aqui, me desculpem, não vou fazê-lo. Coloco em nossos ombros a responsabilidade mediante ajudarmos esses outros 7 também. E também a nós mesmos, quando assim o precisarmos. Então a família e os amigos têm importante papel, é fundamental. Não, esse menino aí virou aborrecente e o número de suicídios nos jovens só aumentando. Ocorre nas crianças. A primeira vez na minha vida que eu tive o contato com algo que se chamava suicídio, eu devia ter perto de 10, 11 anos. Um amigo meu do colégio se suicidou. E ali que eu falei, meu Deus. E a gente se pergunta, mesmo como criança, né? Poxa, a gente brincava com ele no dia a dia. O que poderíamos ter feito? O que podemos fazer? Então, nós temos que levar para o tratamento. É claro. Quais são as dimensões do tratamento? Várias. Mas a principal em compreender é que há esperança. Há esperança, gente. Sim, há. E eu vou mostrar para vocês aqui, com estatística, os sintomas de depressão somem em, pelo menos, 70% de quem trata a doença corretamente. Quem trata a doença de forma adequada. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Esse 70% está próximo de quem usa fármaco, remédio, vai no psiquiatra. Quando algumas pessoas só vão à terapia, desse alcance também quase 70%. Mas os dois juntos, 85%. Faltam nessas pesquisas a componente familiar e espiritual. Que a Associação Brasileira de Psiquiatria reconhece hoje a importância da espiritualidade na vida das pessoas no sentido de prevenção de suicídio, do bem-estar psicológico, da saúde, aspas, mental, que eu chamo de saúde espiritual. Então veja bem, nós temos capacidade de levar as pessoas a praticamente quase 100%. Há casos, é claro, porque tem coisas que estão muito enraizadas na história do espírito, que demanda tempo. Eu conheço pessoas que fizeram um tratamento, curaram, mas há mais tempo, tá, gente? Os fármacos foram tão fortes que trouxe um desequilíbrio e continuou tendo que tomar fármaco da vida para poder ajustar a desequilibrado que deu, mas curou. Então a gente tem que entender isso. Temos que trabalhar na dimensão orgânica. No organicismo não é só fármaco, é uma alimentação, o exercício físico, tudo isso que hoje, água, tudo isso que nós compreendemos que nos dá saúde orgânica como um todo, que nos fortalece em saúde orgânica. Isso é fundamental na parte orgânica, mas é a orientação médica psiquiátrica no fármaco. Eu vou ficar dependente. Tá bom, então vai depender da doença. Entende? Se tomar o remédio direito, se depois, o que eles chamam de desmame, né? Fizer o desmame direito, eu garanto que não há problema. Há pouco tempo tinha um paciente meu que fez o desmame direito, ele não está precisando nem mais de acompanhamento psicológico. Tá? Ele fez comigo, levei ao psiquiatra, ele entrou no tratamento. Depois que ele se equilibrou psicodinamicamente, abri mão, continuei acompanhando, né? Pelo menos assim, não precisava mais terapia semanal, não. E até ele fez o desmame e hoje está muito bem, obrigado. Lá na frente pode, quem não pode? O psicológico, o terapêutico, o psicossocial, que é o apoio familiar e social, e o espiritual, as 4 dimensões. Então, o depressivo precisa de ajuda de profissional especializado, da família, dos amigos e de auxílio espiritual. Aí eu estou falando auxílio, aí que entra uma componente muito específica em nós. Um alerta. Em 2012, os brasileiros compraram 42 milhões de caixas de antidepressivos e estabilizantes de humor.
Isso envolveu um mercado de 1,85 bilhão. Então eu não vou tomar? Não estou falando isso. O custo disso, isso me mostra, é o teor do que nós estamos lidando. Então, se precisa o fármaco, recorram sim, não tenham medo disso. Vai dar efeito colateral. Gente, pelo amor de Deus, qualquer remédio dá efeito colateral. Pega qualquer bula e leia os efeitos colaterais. Você nunca mais toma remédio nenhum. Eu gosto, há muito tempo na minha vida, que eu adotei a homeopatia. Meus filhos, até hoje, só tomaram homeopatia. Um raríssimo momento que a gente desespera. Na época, até o doutor Gamar, que já desencarnou, um grande amigo do Divaldo, que era um homeopata, ele é de Curitiba, e ele, quando a minha fé na homeopatia eu duvidava, eu pressionava a minha esposa, ô Cristiano, pelo amor de Deus, ô Cristiano, sabe aquele negócio de pai? Ô Cristiano, porque aí você está botando a culpa em quem? No outro, você bota pressão, né? Não, Cristiano, eu entendo, está dando homeopatia, mas... Aí minha esposa dava, e agora o que a gente faz? Liga para o doutor Gamar. Aí ligava para o doutor Gamar. Quem fala com ele? Você, vai, Cristiano. Aí o doutor Gamar dava aquela bronca. Não estraga o trabalho. Ele era paraguaio. Não pode. Aí minha esposa começava a chorar. Que nós temos um amor muito grande, porque temos até hoje. Aí ele falava, não, Cris, tudo bem, Cris. Vamos acertar a dose. Mas se precisasse, tomaria, teria que tomar, claro. E há pessoas, eu tenho uma pessoa muito próxima, que eu nunca imaginei que fosse de depressão. Centrado, inteligente, espírita. Entende? Cara de valor, aquele, sabe, tira o chapéu, eu tiro, teve depressão. 2 vezes. Uma delas, muito difícil. Então é isso. Agora, é interessante saber o seguinte, 50% do impacto do antidepressivo tem um efeito placebo. Isso são resultados de pesquisa. Tá? Na verdade, quem toma remédio de verdade tem 25% maior chance de quem toma placebo. Ou seja, mas isso não é só em depressão, não, na maioria das doenças. A componente de acreditar no tratamento é um importante passo para a cura. Então, se nós levamos o familiar para tratamento, nós temos que acreditar. Mas olha só, é diferente. Você está com dor de cabeça, vai lá, toma um analgésico, quanto tempo para melhorar a dor de cabeça? Agora você vai lá, vai fazer um tratamento de depressão, você toma um antidepressivo, quanto tempo para ele começar a fazer o efeito adequado? 2 semanas, 3 semanas para começar a fazer o efeito. Aí depois você vai ajustar a dose. É por isso que muitas vezes, dependendo, quando vem associado a um quadro mais assim, mais ansiolítico, né, mais agitado, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aí junto com o depressivo dá aqueles conhecido mata-leão, né? Que dá uma, aí dá sono. Não, está me dando muito sono, eu vou largar isso tudo. Pelo amor de Deus, vai dormir então. Porque faz parte, mas acreditar na cura é fundamental. Tem um atendimento psicoterapêutico, são várias abordagens. Às vezes as pessoas nem sabem que existe abordagem psicológica, né? Eu sou junguiano, não, eu sou freudiano, eu sou lacaniano, eu sou da Gestalt, eu sou transpessoal, eu sou TCC, eu sou para você, qualquer coisa. Mas procure. E fique naquela que você se adapta melhor. Pode ser que tenha uma que você não goste. Aí você vai para uma outra abordagem. Mas não deixe de procurar ajuda. E a família tem que participar, é isso que eu quero dizer. Nós temos, não é só pelos aspectos da dinâmica familiar, mas principalmente para dar condições de melhoria. Com compreensão, com compaixão, com apoio e com encaminhamento. Chegamos então agora na dimensão espiritual do ser. Agora, é aquela parte da palestra que eu falo dentro do centro espírita. Porque se estiver fora do centro espírita, eu vou falar também, mas eu vou pedir licença.
na minha linha, na minha visão de vida. Mas aqui nós estamos num ambiente que nós podemos entender que temos recursos de apoio, sim. Primeiro, vou falar de cinco grandes linhas. Primeiro, linha de recursos. No reequilíbrio perispiritual e orgânico. Passe e água fluidificada. Ponto. Então, se o depressivo não está em condições de vir ao centro, vamos nós e busquemos a fluidificar. Ah, mas ele não quer tomar paz. Espera dormir. Vai dar paz. Ah, estou fazendo algo contra a vontade dele. Você está fazendo algo para o bem do espírito. Não dói. Você não está prejudicando. Você está absolutamente usando um recurso que conhecemos para o reequilíbrio perispiritual e orgânico. Segunda linha que temos que trabalhar: atendimento aos espíritos envolvidos, que chamamos de desobsessão ou de orientação espiritual, não importa o nome, né? Eu sou das antigas, então na antiga falava-se desobsessão, né? Igual falava-se doutrinação. A gente sabe que é conversa fraterna com o espírito, é uma orientação, não importa. Ocorre que, independente de ser causa ou ser efeito, ou de ser concomitante, a depressão traz um desequilíbrio psíquico-espiritual que nos predispõe a uma relação espiritual em desequilíbrio também. É claro. Da mesma forma que espíritos que nos amam vão lançar a mão de recursos espirituais para nos ajudar, aqueles que sofrem, como nós podemos estar sofrendo depressão, vão se aproximar. Não é só os inimigos de outras vidas, não. Muitas vezes são espíritos que se afinizam com a nossa dor e se aproximam. Simplesmente assim. Fui eu um dia, vou repetir para quem nunca ouviu essa história, mas eu vou resumir porque eu quero falar sobre isso. Mas eu fui com a minha esposa numa churrascaria que tinha uma churrascaria dançante. Não bebemos nada, né? Estamos lá, comemos um tiragosto, mas no ambiente tinham pessoas que bebiam, mas todas em família. Não era família. Tem pessoas que mesmo com seus filhos estão ali bebendo. Acham natural e não sou eu que vou julgar isso. Cada cabeça uma sentença. Como se diz, cada um com sua escolha, cada um analisando seus reflexos. Mas tinha lá no ambiente, eu sei que eu saí. Quando eu saí, eu entrei no meu carro, falei assim, nossa, que cheiro de álcool. Naquela época o carro era álcool, botava gasolina, falei, nossa, que cheiro de álcool, deve estar saindo álcool do meu carro. Cheguei em casa, entrei no elevador, falei, nossa, mas está cheirando álcool, deve ser minha roupa, né? Dormi, acordei no outro dia, desci, logo que eu desci, tinha uma pessoa no elevador, um vizinho. E eu entrei, aquele cheiro de álcool. Aí eu falei, Alexandre, meu Deus, a esta hora da manhã esse vizinho já está bebendo. E aí todo mundo passava perto de mim, eu falava, esse cara está bebendo, e aí, né, daquela humanidade crítica nossa, e eu chego no centro, aí a dona Guimarães, que é uma médium ostensiva, ela pergunta, meus filhos, onde é que vocês estavam? Eu falei, dona, por quê? Não, porque veio com você, já está sendo assistido, um irmãozinho literalmente embriagado. Entende? Nós não bebemos, nós estamos, eu e ela ali em família, quase dançamos lá uma, duas músicas, não é por causa do ambiente, não é porque eu danço mal mesmo, tá? Então eu despisto, não, estou cansado. Mas é com isso, imagina a pessoa que está no desequilíbrio depressivo, gente. Então é preciso sim colocar o nome, pedir atendimento, vem no atendimento fraterno, e se ele não pode vir, pede por quem está no quadro. Então essa é a segunda dimensão. Terceira, despertar do ser. É preciso trabalhar a psicoeducação espiritual. O evangelho, o autoconhecimento, o conhecimento da realidade espiritual que muitas vezes o depressivo não tem ou não se lembra.
E nós precisamos ajudá-los. O evangelho do lar é fundamental, mas ele não quer vir. Faça com ele lá no quarto. Faça o evangelho, vá à noite, senta do lado quando dormindo, relê a lição, comente a lição. Fale sobre Jesus. Fale sobre a realidade espiritual. Precisamos trabalhar a psicoeducação espiritual, porque a depressão é, em síntese, uma doença da alma. Mesmo quando ela vem por questões até hereditárias, genéticas, isso é a sua manifestação, é uma consequência de uma postura do espírito. Ligados, isso tem a ver com a encarnação passada. Com todo o respeito, eu gosto muito dos estudos de reencarnações passadas, gosto do estudo. Eu fiz mais de um ano lá no Rio de Janeiro, quando estava para a psicologia, com o Dr. Mário Amaral Machado, que era um grande parapsicólogo brasileiro. Era espírita, não falava não, mas ele era, eu sabia que ele era, que ele ficou meu amigo. Então eu gostava de estudar isso. Mas quando eu tenho uma pessoa que me procura em sofrimento, não me importa se é da vida passada, importa o sofrimento que ela está tendo o quê? Agora. Evangelho, amor, elucidação, conhecimento da realidade espiritual. Quarto ponto, despertar de virtudes. Levar à compreensão da prática, da virtude, da ação no bem. Fazer o bem faz bem. Então, muitas vezes o depressivo ele já não está mais em condições. Mas vamos então trazer para nós. Quando a gente começar com esse a máquina não está querendo pegar de manhã, não tem problema. Procure aqui, eu sugiro, qualquer um da casa, tá? Se não quiser ter um impacto maior, fala com a Eva depois, fala com o outro primeiro. Porque se falar com ela, vai te dar 10 trabalhos. Venha e faça. A ação do bem é indiscutivelmente uma das maiores ações, tanto de tratamento quanto preventiva à depressão. E isso tem embasamento científico em pesquisa de pessoas que optam por trabalhar em ONGs, por trabalhar por próximo. A teoria. Não, porque aí ele está vendo a dor do outro. Olha, em cada um tem um viés da teoria, mas no todo eu garanto, vai ajudar e muito. Então a parte orgânica perispiritual, passe água frutificada. A parte da orientação dos espíritos que estão no processo, a parte da psicoeducação, a parte da ação no bem e, por fim, a ligação com Deus, através da prece e da meditação. Mas o depressivo não está em condição, façamos o nosso por ele. Façamos a prece, o hábito da prece, e vamos ajudar, porque nem toda depressão é grave, que está prostrado. A gente tem percepção hoje de entender que a pessoa está indo no quadro assim como nós entendemos a nós mesmos. Então esta é a síntese das possibilidades espirituais, centrada no espírito de ação, conjugada, é claro, com o atendimento psiquiátrico, farmacológico, com o atendimento psicoterapêutico, com o apoio familiar, social e, fundamentalmente, aqui, no fórum que nós estamos analisando, com todo conjunto de recursos centrados no espírito, no ser espiritual. É muita beleza. Sabemos que tudo isso, se aliado às causas, ou melhor, ao tratamento médico, ao tratamento psicoterapêutico, nós temos uma garantia quase que absoluta de cura, de reequilíbrio. É uma doença da alma, é trazer a alma à sua lucidez. Mas eu já estou depressivo. Será que tem um antídoto? Tem. Que eu não vou conseguir aprofundar, mas eu vou alertar. Alguns livros que gosto de estudar, que tratam isso da psicologia positiva, tem um que diz o seguinte: a cura para a infelicidade, que é uma das bases que vai desenvolver a depressão, a cura da infelicidade, a frase é categórica, é a felicidade.
Não parece paradoxal? Por que que uma profissional de altíssimo gabarito de pesquisa afirma isso? Porque sabe que no estado de infelicidade e de felicidade, tudo na vida tem circunstância. Tem ou não tem? Contudo, o estado de espírito é uma questão de escolha. Por isso que a cura da infelicidade é escolher o caminho da felicidade. Aí tem inúmeras coisas que oportunamente a gente traz um detalhe sobre isso. De recursos de despertar dessa felicidade. Mas eu já queria mostrar 3 itens. Primeiro, o amor em ação, que é a prática do bem. O amor em sua expressão genuína, que é a fraternidade. E o amor em sua escolha definitiva, que é a felicidade. A questão é que ainda atribuímos a felicidade a questões materiais e de posse. Aí que está o materialismo. A felicidade é um estado de espírito, é uma escolha. E sobre os eventos da vida, não achem que feliz é aquele que nunca tem e nunca em nenhum momento está triste. Claro que não. Define-se, na verdade, as pessoas que são mais felizes, mais ou menos assim, em cada 4 eventos, 3 elas estão bem. Mesmo que o evento seja difícil. E um não está tão bem. Porque, na verdade, digamos assim, isso tem a ver com o nosso estado, tá? Psico-espiritual. Se chegar alguém mesmo e falar, não, está tudo sempre bem, eu vou falar, tem alguma coisa errada. Claro que tem. Porque nós não podemos ser insensíveis à dor. Nós não conseguiremos ser insensíveis ao sofrimento, senão ao nosso ou do próximo. Nós vamos titubear. Nós vamos sentir, bater no ombro um momento de sofrimento. Porém, vamos escolher responder com fé, com confiança. O mundo tem vivido uma crise enorme. Quando eu penso nas questões de guerra, nas questões de saúde, nas questões da economia do mundo inteiro, eu penso assim, só tenho uma alternativa, que é a alternativa da fé. A certeza que Jesus está no leme, que os amigos espirituais estão trabalhando e que vão ter que agir logo, porque a coisa está complicada. Eu ouso dizer, eu falo assim, ó Senhor Jesus, é o seguinte, eu estou fazendo minha humildinho, mas posso fazer mais do que isso não, que eu estou dando conta de mim mesmo. Tenho fé, mas me ajuda na minha pouca fé. Mas eu tenho que ter uma fé maior. Contudo, sabendo isso tudo que nós sabemos, e se vocês não sabiam, me desculpe, mas agora sabem. Acabo de entregar para vocês um presente que se chama responsabilidade mediante essa problemática. Entenderam? E o amor se aponta como a proposta de Jesus. O amor-terapia, a terapia do amor, é a vacina que nós precisamos para absolutamente tudo. Até para a Covid era para ser. Só que nosso estado mental ainda, né, alimenta esses micro-organismos, esses micro-seres que ficam por aí, né? Na sua simplicidade de interação com a vida, mas nós não damos conta disso. Adoecemos. E vamos, muitas vezes, sofrer as consequências. O amor-terapia, quando implantarmos o reino de amor, não é que as coisas não vão ocorrer, mas bem menos. Menos suaves. A necessidade de expiar, de tirar a pureza a partir da dor, diminui. E nós vamos viver um mundo, sim, de regeneração com provas. Que a gente tem que dar prova, né? Ninguém passa de uma prova, é uma coisa absolutamente natural que vamos enfrentar com outro patamar de atitude. Então, para a depressão, o grande remédio, eu queria que vocês, tem muita coisa que eu acho importante, mas não esqueçamos o seguinte,
há esperança. A esperança corre em nossas veias. A esperança vem de nossas almas, vem de nossa atitude, de nosso acolhimento, de nosso acreditar. Por maior que seja a dor, por maior que seja a questão, o amor supera. E se acreditarmos nisso e implementarmos o amor dentro da nossa capacidade, que vou falar sobre a minha ainda pequenina, surte efeito, porque ela é potencializada pela intercessão misericordiosa e amorosa dos amigos espirituais que nos auxiliam e nos acompanham em nossas vidas. Então, como mensagem final, trouxe Joana de Ângeles em uma pequena mensagem. A tua vida, a nossa vida, vamos ler juntos assim mentalmente, a nossa vida possui um alto significado. Descobrir o sentido de nossa existência é para que nos encontramos aqui. É nossa tarefa principal. Muitos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a sua marcha, toda, se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não tiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Esperança, amor, acolhimento. E peçamos muita misericórdia de Deus, porque ainda somos espíritos que nos perdemos em nossos equívocos e nos permitimos a dor, transformando-a em sofrimento, esquecendo que a lei de Deus é de justiça, sim, mas é de misericórdia e, fundamentalmente, de amor. Que Jesus nos abençoe a todos.